Aqui estou para entrar em oração, desprezado e sem amor, precisando do Senhor, ó meu Senhor. Vem depressa me ajudar, tanta dor em minha alma, quero a Ti apresentar. Pequeno grão de areia, sou ninguém na multidão, procurando achar saída. Deus, só em Ti eu deposito minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Aqui estou para entrar em oração, desprezado e sem amor, precisando do Senhor, ó meu Senhor. Vem depressa me ajudar, tanta dor em minha alma, quero a Ti apresentar. Pequeno grão de areia, sou ninguém na multidão, procurando achar saída. Deus, só em Ti eu deposito minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Minha fé e confiança, pois em Ti me refugio. Uau, glória a Deus. Que coisa linda, Giovanni Santos. É uma honra te receber mais uma vez no programa. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado pela tua Eu participação. que agradeço por essa oportunidade. Quando você canta, sai um som, né, do teu louvor. A cantoria, a música é uma coisa, o louvor é outra coisa, né? É verdade. Adorar a Deus de forma diferente, né? E é tão bom adorar a Deus. É tão bom adorar a Deus. Muito E gostoso. você demonstra essa tua satisfação e gratidão a Deus quando louva. Porque sai do teu coração, sai da alma o louvor, né? Aleluia. Com certeza, é algo que eu sempre falo para Deus: Senhor, o Senhor pode tirar tudo que tenho, mas eu quero sempre estar aos Teus pés, te adorando,
te exaltando, porque Deus merece toda a honra e toda a glória, né? Amém. Aliás, a história do Giovanni é uma história linda. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Ele, desde os 10 anos de idade, teve o sonho de ser pastor. Não teve o apoio do pai. A mãe apoiou, mas o pai não. Ele vai nos contar melhor sobre isso. Mas ele resolveu sair da sua casa com o aval da mãe e foi morar na igreja. E foi cuidado e discipulado pela Igreja Universal do Reino de Deus, onde ele ficou mais de 30 anos da sua vida. É uma história linda de fé, né? De comunhão com Deus e de adoração. E é por isso que sai tão da alma dele quando ele louva. Hoje o programa está sendo gravado, é um programa diferente. Eu quero aproveitar a presença aqui do Giovanni. Nós vamos adorar e também vamos conversar com as pessoas de casa, mas nós vamos ligar para as pessoas que tentam ligar aqui durante a semana e muitas vezes não conseguem. Hoje, como o programa é gravado, não adianta você ligar, eu não quero enganar vocês, dizer liga aqui, fazer um falso ao vivo, eu não vou fazer isso. Hoje o programa está sendo gravado, então nós é que vamos ligar para as pessoas que aqui deixaram seus telefones, nós vamos ligar, tá? Mas antes, eu quero pedir que o Giovanni me acompanhe aí, porque nós vamos fazer juntos uma oração, clamando pela presença do Espírito Santo de Deus e chamando por Ele para que encha os nossos corações, os nossos lares, a presença do Todo-Poderoso nas nossas vidas. Senhor, te adoramos, bendizemos o Teu nome, te agradecemos, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos, vem Teu Espírito Santo sobre nós, encha os nossos corações, encha os nossos lares, seja o Senhor na nossa vida, Pai. É a nossa oração. Senhor, te peço, se há necessidade de cura, cura. Se há pessoas precisando de libertação, liberta, Senhor. Nessa hora, fala no fundo do coração das pessoas que nos assistem, que oram comigo nessa hora. Senhor, convence o pecador do pecado e do juízo, porque é só o Teu Espírito Santo que pode nos convencer. Vem Teu Espírito Santo, preenche esse vazio dos nossos corações. Vem Teu Espírito Santo sobre os nossos lares, abençoa a nossa casa, a nossa família, preenche a nossa vida. É a nossa oração em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Giovanni, você saiu da tua casa com 10 anos. Rinaldo, eu saí de casa com 10 anos. Minha mãe conheceu Jesus, eu tinha 9. Tinha 9 anos de idade e em casa era brigas, desuniões, na família, era muito sofrimento. Aliás, eu, criança, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu ouvia gente chamar o meu nome, eu sentia que alguém andava atrás de mim, eu era uma criança muito perturbada, muito perturbada. E minha mãe, Rinaldo, me levou em vários lugares, em centros de macumba, em bezedeira, sabe? E mais nada se resolvia, a coisa piorava, a minha vida piorava. Você tem irmãos? Tenho irmãos. Lá E, em casa, e eles tinham o mesmo conflito? Não. Não, nenhum dos meus irmãos teve esse tipo de problema. E aí era uma coisa tua. Exatamente. Mas a casa era tumultuada, cheia era muita de briga, minha mãe e meu pai. Uhum. Meu pai era sanfoneiro, tinha salão de baile, saía sexta, voltava segunda. E chegava com a camisa cheia de batom, com bilhete no bolso de camisa. Então era um inferno, era muita briga. E aí sua mãe conhece a Jesus? Minha mãe conheceu Jesus através da Igreja Universal do Reino de Deus, ouvindo o rádio. Ah, já foi na Universal? Já era. Está ouvindo o rádio? Isso, ouvindo o programa de rádio. Ah. Ela ouvindo o programa de rádio, ela foi, pegou o endereço e foi para. E eu era sonâmbulo. Eu tinha isso também. E minha mãe me levou. A primeira vez que minha mãe foi à igreja, minha mãe me levou com ela. E, Rinaldo, você sabe que eu com 9 anos, eu me lembro do pastor que atendeu a minha mãe. O pastor que atendeu a minha mãe, eu me lembro como hoje, da imagem. E nós somos amigos até hoje. É mesmo? Como é que ele chama? Pastor Teixeira. Teixeira. É o nome dele. Ele era de São Teixeira. Paulo. Sim, exatamente. Isso tudo acontecia em São Paulo. Tudo aconteceu em São Paulo. A primeira igreja que minha mãe pisou os pés foi a Igreja Universal.
em Santo Amaro. Era uma igreja pequena, não tinha catedral ainda, né? E eu gostei da igreja. Gostei. E ali tinha um obreiro que tinha 16 anos de idade. E ele falava assim para mim: rapaz, tem que se converter. E eu falava assim: mas o que é? O que é se converter? Ele: eu vou te ensinar o que é se converter. Você vai vir aqui, ó, terça de manhã e quinta de manhã. E eu vou te ensinar o que é conversão. E ele me deu uma Bíblia, Reinaldo. Ele me deu uma Bíblia e eu ia a pé, sempre, de casa à igreja. Aí era uns 40 minutos. E eu ia, e o meu pai chegou em casa uma vez, eu não estava. E perguntando para minha mãe: vem cá, cadê o Giovanni? Ah, ele está na igreja. Do outro dia meu pai chega, eu também não estou em casa. Cadê o Giovanni? Está na igreja. E isso foi irritando o meu pai. Meu pai não aceitava minha mãe assistir programa da igreja. Até que um dia ele falou: quer dizer que o Giovanni então está vivendo nessa igreja agora? Eu não quero mais ele dentro de casa. Se ele escolher a igreja, ele pode ser traficante, pode ser bandido, pode ser maconheiro, viciado. Aí eu vou ajudar ele em casa, mas crente eu quero que ele decida e vá viver com os crentes. Meu Deus. E minha mãe, chorando, disse para mim quando eu cheguei da igreja: olha, seu pai hoje chegou, estava muito irritado, e ele falou para você escolher. E olha, meu filho, escolha o evangelho. E, Rinaldo, eu peguei a minha mulher mochilinha sabe, hein? E fui embora para a igreja. Cheguei na igreja, cheguei para esse obreiro e falei assim: Marcos, ele está nos assistindo agora. Amém. Com certeza. Marco Porta, o nome dele, é pastor. E eu falei para ele assim: olha, meu pai, ele me tirou de casa, ele disse que é para eu escolher. Ele falou: rapaz, mas e agora? Você é uma criança. Aí eu tinha feito 10 anos de idade já. Aí ele falou: você é uma criança, como é que você vai morar na igreja? A responsabilidade vai estar nas costas da igreja. E eu falei: eu não quero voltar para casa, meu pai não quer que eu venha. E o pastor da igreja, esse obreiro falou com o pastor da igreja: olha, pastor, está acontecendo isso com esse rapazinho, acontecendo isso, e ele está vindo sempre aqui ter esse quinto. O pastor falou: ó, faz o seguinte, coloca ele nessa salinha que tem aqui em cima e deixa ele aqui, que era uma salinha com banheiro, tinha cozinha, e você ajuda ele, Marcos. E nessa eu morei muitos anos na igreja. Claro que pediram permissão para sua mãe, conversaram direitinho. E minha mãe, e ela se manteve firme. Para minha mãe foi uma honra. Meu filho vai estar na igreja. É verdade. E o meu pai ficou muito revoltado. Ah, é o que ele escolheu? Então tá bom, então ele vai viver lá. E ele manteve isso firme? Manteve firme. Meu pai falava assim para minha mãe: eu não quero que você dê um copo d'água para ele aqui dentro. Meu pai era assim. Ele ficou muito revoltado com isso. E eu, criança, também estava decidido a viver o evangelho. E morei durante muitos anos na igreja. A igreja me ajudou, a igreja me abraçou, a igreja me acolheu. E eu fui levantado a obreiro com 10 anos de idade. Que coisa maravilhosa. Mas obreiro mesmo, de pegar aqueles demônios ruins que manifestavam, que hoje não tem mais não. Mas me fala, e começaram a sumir essas coisas das visões? Sumiu, me libertei de tudo. Dos vultos que você via? Exatamente, me libertei de tudo e me batizei nas águas. E você sabe que eu fui levantado a obreiro com 10 anos e me batizei com 12. Olha a necessidade que a igreja tinha de obreiros. O pastor, inclusive, falou para mim assim: olha, você vai ser obreiro, mas você só vai segurar a sacolinha para as pessoas darem a oferta, você só vai dar os envelopes, você não pode pegar as pessoas que manifestam com demônio aqui, porque você é uma criança. Mas o primeiro dia que eu trabalhei no culto foi uma quinta-feira, 3 horas da tarde. Estava eu e esse obreiro. Rinaldo, uma pessoa passou mal, ele pegou aquela pessoa. Outra pessoa passou mal, ele pegou 2. A terceira só tinha eu. Não teve jeito. E foi ali que... E as pessoas manifestavam assim? Manifestavam muito. Caíam demônios, pessoas endemoniadas. Muitas pessoas. E aí você não sentiu medo no começo? Senti. Eu sentia medo. Mas era uma oportunidade que eu estava tendo de mostrar que eu queria servir a Deus. Você foi tomado pela fé. Exatamente. Antes de pegar uma pessoa possessa, eu tinha medo. Como é que vai ser? O pastor falou até para eu não pegar, então deve ser uma coisa muito tremenda. Só que quando eu peguei a primeira pessoa,
me encorajei. Aí veio a coragem, sabe? Quando você pega a primeira, eu peguei a primeira, foi um rapaz chamado Sérgio, o nome dele. E Rinaldo, ele tinha 1 metro e... acho que ele tinha 1,80 m. E eu, um garoto. Eu pulei no pescoço dele e falei, em nome de Jesus, de joelho. E o demônio ficou de joelho. Aleluia. E ali eu me encorajei e falei, eu tenho certeza que Deus é comigo. E eu quero ajudar pessoas. Você sabe que você está me contando essa história? Eu estou lembrando uma vez, na praia, eu não era nem crente, nem evangélico, nós fomos para a praia, aquela coisa de Réveillon, passar o ano novo, todo mundo na praia. Sim. E fomos lá e estava tendo aquele despacho para lá, despacho para cá, e passe aqui, Oferendas, passe ali. essas coisas todas. Eu sempre respeitei Sim. todas as denominações, eu ali tratando com respeito, com minha família. De repente, uma moça cai endemoniada, nitidamente endemoniada, se torcendo e falando que era o demônio e tudo. E aí, um homem andando na praia, nunca mais me esqueço, sem camisa, de short, parou, botou a mão na cabeça daquela mulher, daquela moça, Sim. expulsou o demônio. Aí ele viu, se eu não me engano, era um anel, um colar, alguma coisa que ele viu, falou, olha, isso foi consagrado, tira isso. E aí o bicho pulava endemoniado, e ele tirou e repreendeu em nome de Jesus. Aquela história toda foi formando uma roda do lado daquela moça. E no final ele disse, olhou para a roda inteira e disse assim, olha, o que eu fiz aqui não é nada demais. O que eu fiz aqui é apenas mostrar a autoridade que tem o nome de Jesus. Exato. Qualquer um que esteja consagrado com Deus e que fale no nome de Jesus é capaz de fazer isso, de expulsar demônios. Com certeza. E aí eu estou lembrando que você está, eu estou lembrando de acordo com a história que você está contando, quer dizer, você menino pulou no pescoço de um homem de 1,80 m que estava endemoniado, orou e assunto cerrado. Assunto cerrado. Você vê que a autoridade de Deus, Amém. Deus ele não escolhe pessoas. As pessoas que têm que crer que ela tem autoridade, até porque está escrito, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor Jesus veio para desfazer as obras do mal. Quando eu aceito Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, Ele passa a viver dentro de mim. Então é aonde eu tenho que crer e eu tenho autoridade para não aceitar doença na minha vida, para não aceitar, por exemplo, o vultus que eu via, a voz que eu via, eu não aceitei. Ué, se eu sou de Jesus, eu não posso ouvir, eu não posso ser perturbado, eu não dormia, eu acordava de madrugada gritando, dizendo, mãe, olha aqui, mãe, olha ele aqui, olha. Eu era uma criança perturbada. Tá vendo? Você que está em casa, está assistindo, é muito importante prestar atenção nisso, porque há pessoas que ouvem vozes, há pessoas que veem vultos, e muitas vezes vai procurar ajuda em tudo quanto é coisa, quando na verdade Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A salvação tem Jesus, Ele é acessível, pela graça sois salvos, é de graça, Ele é o Todo-Poderoso, e é por isso que a gente vê obras maravilhosas como essa, que o meu querido Giovanni participou, da Igreja Universal, que prosperaram tanto, né? Exatamente. E aí, quando foi que você começou a tocar teclado? Bom, eu fui levantado obreiro com 10 anos e fui levantado auxiliar de pastor com 15. Mas você sabe que eu nunca imaginei que eu ia mexer com música. O meu sonho era ser pastor. Eu nunca entrei numa sala de música. Eu nunca entrei num lugar para que uma pessoa falasse, esse aqui é um dó, esse é um ré. É mesmo? E como é que você foi aprendendo? Eu estava nessa igreja de obreiro e eu fui na sede, que era onde é ali do lado do Templo de Salomão, tem a igreja do lado do templo, né? Tem, Só que era antiga, era um cinema antigo. Então eu, como obreiro, eu fui assistir o culto lá. Chegou lá, tinha um rapaz que antigamente a Universal tinha uma guitarrinha, uma bateria, mas eu cheguei lá naquele dia e tinha um teclado lá. E o rapaz tocou o teclado e eu lá no culto assim de obreiro, né? Até abri os olhos e falei, meu Deus, que coisa mais linda, aquele rapaz tocando teclado, que extraordinário, eu fiquei impressionado. E quando eu fui para a igreja, eu falei com um obreiro que estava lá, falei, rapaz, você viu aquele rapaz lá, não sei se era pastor, mas que estava tocando lá na sede, que lindo. Ele falou, rapaz, ficou lindo mesmo. E olha, eu tenho um tecladinho lá em casa. Falei, traz ele para me mexer nele.
E ele levou esse tecladinho para lá, para a igreja. E eu morando sozinho na igreja, a minha vida foi ficar lá, assim. E eu fui descobrindo os sons. Seu nome é... Ah, não é aqui. Seu nome é Jesus. Ah, entendi. Você acredita? Que gostoso. E não, foi ali que eu fui descobrindo. Nossa, eu consigo pegar o som. Aí eu colocava uma musiquinha na fita cassete e ficava ali, ó, procurando. Falava, tá bom, mas aqui é uma nota, né? Mas e para sair o som mais preenchido? Aí eu dormia naquele teclado. Aleluia. E olha, Reinaldo, você sabe que a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Você acredita que 1 ano depois eu fui enviado para tocar naquela sede que eu vi o rapaz tocando? Aleluia. Deus me enviou para aquela sede do Brás e o que eu sabia, eu falei, meu Deus, como é que eu vou tocar nessa igreja? É aqui que os cultos são transmitidos. Meu Deus, como é que vai ser? Eu tinha 16 para 17. E eu falei, como é que vai ser? Agora é que eu tenho que me dedicar mesmo. E eu dormia em cima do piano lá treinando. Você lembra a música que você tocou naquele dia? Essa aqui, ó. Vai, toca para nós. Essa foi a primeira música que eu cantei no teclado. Aleluia. Quero voltar. Aleluia. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Uau. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Um menino que com 10 anos decide por estar vivendo para Jesus, cheio de conflitos em casa, com a briga dos seus pais, o seu pai que era sanfoneiro, músico da noite, passava os finais de semana cantando nos bailes e quando chegava brigava com a sua mãe, mas ele toma pela decisão deixar de ver os vultos que ele via, ouvir as coisas que ele ouvia, cheio de problemas, toma pela decisão pegar na mão de Jesus e mudar a sua vida. Vai para a Igreja Universal, com a autorização de sua mãe, dorme num quarto da igreja, é cuidado pelos pastores, e ali começa a sua carreira. Pega um teclado e sozinho começa a querer adorar. Hoje está aqui conosco esse grande talento, Giovanni Santos, que nos envolve com essa voz, com esse louvor que é muito nítido para mim, que sai da alma, do coração dele. Aí eu pergunto para cada um de vocês,
Você também não quer voltar para o primeiro amor? Eu pedi ao Paulinho que pegasse essa palavra do primeiro amor, 2, 4, 5. que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas eu vou começar desde o versículo 2 aqui, então. Apocalipse 2. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram pela minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho contra vocês. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a favor isto. Enfim, o Senhor Jesus nos convida para que tenhamos o primeiro amor, para que voltemos ao princípio da nossa fé, porque os anos vão se passando, as coisas vão acontecendo, e aqui Ele reconhece as coisas maravilhosas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas más, sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Ou seja, o Senhor Jesus está reconhecendo os vales que passamos, está reconhecendo as provas que passamos, e assim Ele diz que Ele nos ama e que Ele é feliz por isso, mas Ele tem contra nós uma coisa, que nós perdemos o primeiro amor. E essa canção diz bem isso, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Todos nós devemos desejar voltar ao primeiro amor sempre. Aquela paixão, né? Sim. De quando aceitamos a Jesus e vamos para cima e falam, não, eu tenho fé, eu com 12 anos vou lá expulsar diabo, porque eu tenho essa fé que move montanhas. É verdade. E nós sempre temos que estar buscando estar com esse primeiro amor, né? Linda essa canção, eu quis sentir no coração de ler essa palavra aqui, do primeiro amor. E você sabe que o primeiro amor é a gente sempre lembrar, né, de tudo que a gente fez para Ele. E a nossa tendência é esquecer de onde a gente veio, esquecer de muitas coisas que não é para esquecer. E a Mauricé, minha esposa, é testemunha disso. Eu toco para o bispo, eu toco para o apóstolo, eu toco para um obreiro. Eu toco para uma senhora que cuida ali do ministério das senhoras, porque eu toco para Jesus. Amém. Eu toco para Ele. Amém. Quando eu sinto a alegria de lembrar daquela igrejinha que eu comecei, você sabe que eu sempre vou lá, naquela porta daquele lugar, que não é mais igreja, ela cresceu, mas eu sempre vou naquele salãozinho, naquela porta e falo, Senhor, foi aqui que o Senhor me chamou. Aleluia. Então, a Mauricé vê o quanto eu falo, Mauricé, vamos servir, a gente tem que servir. E até aqui, eu tenho 48 anos, é Deus que me sustenta. Amém. É Deus que cuida de mim. Amém. E eu não tenho nenhum tipo de preocupação, porque eu sei que é Ele que cuida de mim. Porque eu sirvo a Ele. E nós não podemos esquecer, tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que nunca você pode esquecer daquele dia que Deus te chamou. Daquele dia que você estava desesperado, que você precisou de um abraço e o Senhor Jesus te abraçou. E depois você foi vivendo, foi correndo, foi trabalhando aquele e esqueceu daquele dia. A tendência é a gente esquecer, mas a gente tem que sempre deitar
e pensar, meu Deus, eu não posso esquecer daquele primeiro dia que o Senhor me achou, que o Senhor me abraçou. E é isso que faz Deus se alegrar. É igual aquela pessoa, Rinaldo, quantas pessoas falam para você, Rinaldo, você uma vez fez isso por mim, uma vez você deu uma palavra no programa para mim, a alegria que você sente, Amém. né? Ela te eleva aos céus, porque você pensa assim, poxa, eu não sou nada, porque nós não somos nada. Sem Ele, a gente não vai poder fazer nada. Então, aquela alegria que você sente, sendo um pecador que nós somos. Agora, imagina Jesus. Todos os dias a gente fala, Jesus, um dia o Senhor me achou. Amém. Um dia o Senhor me abraçou. Então, nós temos que viver isso todo dia. E né? Deus se agrada de um coração grato, né? Com certeza, é verdade. Se você tivesse que falar algo para Jesus agora, das inúmeras coisas que a gente não consegue expressar em palavras, o que é que você diria em canção? Muito lindo. Te viria? Com certeza. Aleluia. Deixa Uma Deus canção usar. que eu escrevi essa canção, eu gosto muito dela. Porque, Rinaldo, é uma honra ser filho de Deus. Amém. É uma honra a gente poder chamar Jesus e Ele ficar pertinho de nós, dizendo, eu te ouço, eu estou aqui. Aleluia. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter um pai assim eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar, pra te dizer que honra é tua presença em meu ser, que honra é te chamar, te receber. É honra, que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honra, que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Glória a Deus. Que Ele é nosso bênção, Pai, né? lindo, lindo. E hoje eu e meu pai, nós somos muito amigos. Eu ia te perguntar isso. Como é que Exatamente. ficou hoje você e seu pai? O meu pai, hoje a Mauricéia fala, meu Deus do céu, quem vê a sua vida hoje com seu pai, não imagina o que vocês viveram. Porque o meu pai, todos os dias, o meu pai me ligou na hora que eu estava vindo. Eu falei, pai, eu estou atrasado para um programa agora com Mauricéia. Quando eu sair de lá, eu vou aí ver o senhor. Porque ele me liga todos os dias, ele manda mensagem para mim dizendo, meu filho, eu te amo.
Meu filho, a melhor decisão que você tomou foi Jesus. Hoje eu sou uma bênção por sua causa, porque você escolheu Jesus. Aleluia. Hoje meu pai é uma bênção. Hoje meu pai, ninguém diz que meu pai é aquele de Olha antigamente, que coisa né? maravilhosa. E nós somos muito amigos e eu sempre tenho apresentado ele a Deus e ele sempre ora por mim. Hoje ninguém imagina, mas é isso que Deus faz, né? E teu coração completamente grato. Exatamente. E não tem nada do passado. Não. E né? se batizou nas águas. Aleluia. Aceitou o Senhor Jesus. Ah, que maravilha. É muito gostoso. Que maravilha, né? que muito tremendo. bom. Aí, num determinado momento, você foi crescendo na igreja, vamos dizer assim, né? Sim. E obreiro, aí passou a ser pastor, né? Sim, passei a ser o pastor auxiliar. Auxiliar. Passei a ser um pastor, que eu fazia cultos lá naquela sede ali. Mas foi onde eu descobri o dom da música. E você sabe que eu comecei a me aperfeiçoar de uma maneira tremenda, que eu não imaginava. Às vezes, até hoje, eu choro quando eu toco, porque, você vê eu tocando, mas não me pergunte o nome de nada que eu não sei. Que tremendo. Ontem um bispo ligou para mim e falou: Giovanni, você está cantando uma música muito bonita, aí você poderia cifrar para a gente aqui? Eu falei: ô bispo, eu vou cifrar assim, bem natural mesmo, porque eu não entendo as notas que eu faço. É o doutor honoris causa. Agora, me diz, aí num dado momento você conheceu o Bispo Macedo? Sim, aí o Bispo Macedo estava fora do Brasil, e até que ele chegou no Brasil e eu já estava tocando na sede. Só que eu vou te dizer, o primeiro dia que eu toquei para o Bispo Macedo foi um desastre. Meu Deus, acho que eu estava nervoso. É mesmo? Mas foi um desastre, eu estava muito nervoso, foi muito ruim. E ele ficou muito bravo. É mesmo? Muito nervoso. Adoro, sabe por quê? Porque ele é um homem que todos nós sabemos, muito preocupado em fazer a obra com excelência. Ele é. Eu pensei que ele ia passar a mão na sua cabeça, mas não passou, não. Não. Ele ficou muito nervoso. E ele veio com uns hinos que eu não conhecia. Né? Então, eu nunca ensaiei com o Bispo Macedo. Nós nunca ensaiamos. Ele me chamava antes do culto: meu filho, você conhece a música tal? Não, senhor bispo. Não, mas é fácil. Lá no culto eu vou cantar, você vai pegar. Entendi. É fácil. E quando chegava no culto, eu esperava ele cantar a primeira parte do hino, que o hino tradicional geralmente é a mesma, uma harmonia muito parecida, né? Então, e era ali na hora do culto. Ele cantava uma frase e falava para mim: agora canta você a segunda. E me jogar no meio do fogo lá. Mas eu aprendi muito com ele. Até nisso é homem de fé, né? Para estar do lado dele não tem como não se coçar e ir para cima, né? É verdade. E eu me dediquei bastante, treinei muito de ouvido. Eu descobri que era o ouvido, então eu falei: eu tenho que treinar. Não dá para eu fazer a aula, a obra está precisando de mim aqui, então eu tenho que me aperfeiçoar. E fui treinando bastante e peguei bastante coisa. E até hoje a gente vai aprendendo. Eu aprendo com muitos músicos. Eu gosto de ver muitos tecladistas. Olha, me ensina isso aqui. E assim a gente vai somando para a obra de Deus. E aí você tocou do lado do Bispo Macedo muitos anos? Toquei lá. Aí inaugurou a João Dias. A Catedral da João Dias. Aí ele me levou para lá. Aí, os 2 primeiros cultos, eu nervoso, mas depois eu fui me acostumando. Que ele fala é no culto, né? Abaixa esse teclado aí, meu filho. Mas ele viu em você muita virtude, porque mesmo você tendo errado, ele falou: esse canta com a alma, né? Esse é um dos meus. Aí eu lembro que ele mandou gravar o meu primeiro CD, chamado Simplesmente por Amor, pela Line Records. Gravei meu primeiro CD e ele falou assim: me faz uma fitinha com algumas canções que eu quero que você grave um CD. E eu fiz um repertório de 13 músicas e ele aprovou as 13 músicas. Aí foi onde eu gravei o primeiro CD e daí foram as coletâneas e fui gravando. E eu sou grato a Deus pela vida do Bispo Macedo, pela Igreja Universal, que ela é uma mãe para mim. É uma bênção. É uma bênção. Eu decidi sair de trabalhar da Universal, que eu trabalhei fixo muitos anos, né? Então eu decidi para cantar nas igrejas, apresentar meu trabalho. Eu quis conhecer. E eu fui com a bênção dele e, graças a Deus, eu tenho muitos amigos lá e sou muito grato à Igreja Universal. Ela é uma mãe para mim. Amém. E ela sempre vai reinar dentro do meu coração. Amém. Por tudo que ela fez por mim. Amém. Você sabe que eu não tive a honra, o privilégio de conhecer o Bispo Macedo pessoalmente, assim, de conversar com ele. Sim. Eu vi ele num culto para pastores e o que ele falou naquele culto
é só quem é muito sério com Deus para falar. Sim. Ele chamou a atenção assim de toda a igreja, que não eram pastores da igreja dele, Certo. chamou a atenção para a responsabilidade dos homens de Deus, querendo dizer o seguinte: a igreja cresce, tem que diminuir os crimes, tem que diminuir a prostituição, e nós temos que ser exemplo para as pessoas. E ele falando assim com muita autoridade, muita liberdade, no meio de talvez uma centena de denominações que não são a Igreja Universal. E ali eu falei, aí tem um homem de Deus, aí tem aí um homem sério. Algumas pessoas não aprovam, muitas vezes, a veemência, o punho com que ele lida com as coisas, porque lá o pastor errou, Acabou. volta para o fim da fila, vai sentar no banco da igreja. Fim da fila. Se quiser, no banco. O pastor pode ter 30 anos lá dentro, 40 anos. Errou, ele está fora. E ele dizia isso lá, ele dizia, olha, quando eu me casei com a Esther, eu me casei para ser um homem sério. Eu quero que alguém se levante aqui e diga alguma coisa que me viu fazer de errado nesses 50 anos de casamento. Eu desafio qualquer um. A minha esposa está comigo em todos os meus cultos, é o meu braço direito e esquerdo, pediu para que ela se levantasse, e ali eu falei, puxa, um homem de Deus. Porque eu acho que todo mundo é passível de erro, sabe? Inclusive o Bispo Macedo, Sim. todos nós somos passíveis de erro, mas precisa ter uma diferença naqueles que se propõem a fazer a obra de Deus. Eu fui consagrado pastor, Giovanni, mas eu evito até dizer que sou pastor. Sim. Sabe por quê? Porque eu acho que para ser pastor tem que ser alguém separado para a obra, alguém que está realmente ali com o coração na obra, com o desejo de ser referência, com o desejo de ver vidas restauradas, pessoas transformadas, né? E aí não dá para se fazer de qualquer jeito. E o Bispo Macedo tem essa fé, uma fé consciente, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo aqui um programa que eu não tenho nenhum problema de que seja até um programa de homenagem à Igreja Universal e a ele, porque é uma igreja que é medida pelos frutos. A Igreja Universal está no mundo e é uma igreja respeitadíssima. Como essa televisão, uma TV para a família cristã, uma TV para a família em geral, né? E nós não temos placa de nenhuma igreja, eu não tenho problema nenhum de parabenizar aqueles que são homens de Deus e que fazem a obra por amor e com fé e com o desejo de fazer o melhor de si, a obra com excelência. Então eu falo isso com muita liberdade aqui. Eu sou admirador do Bispo Macedo, da Igreja Universal e de todos que ali trabalham. São pessoas que têm uma fé arraigada, né? Uma fé realmente transformadora. Bom, assim como também tem pessoas e obras incríveis, a Assembleia de Deus, que é uma maravilha, né? Exatamente. Tantas igrejas maravilhosas. Gente errada tem em todo lugar. Gente errada tem em todo lugar, mas graças a Deus, nós servimos a um Deus justo, certo, sério, e temos que ter os nossos olhos nele. Ai daquele por onde vier os escândalos, não somos nós que devemos julgar. Ai daquele por onde vier os escândalos, né? Você sabe, Giovanni, só mais uma coisinha que eu quero falar com o telespectador. O nosso pastor da Igreja Pura Fé, pastor Bruno Brito, também desde os 11 anos de idade, falou, eu vou ser pastor. O pai dele é uma história parecida. O pai também não concordava dele ser pastor. Ele também é de João Pessoa, na Paraíba. E o pai não concordava. Mas ele se determinou, veio a Campinas, morar na igreja em Campinas, sozinho. A igreja começou a ajudar ele, meio que adotou ele ali. E hoje é um homem seríssimo com a obra de Deus, da nossa Igreja Pura Fé. Então a gente vê pessoas separadas, homens separados. E a gente vê quanta bobeira fala muita gente que não sabe o que é a Igreja de Jesus e fala um monte de bobeira. Até do Bispo Macedo e de tantas outras pessoas que fazem séria obra de Deus. Repito, gente errada tem em todo lugar. Tem na igreja católica, tem na igreja evangélica, tem na Umbanda, no Candomblé, ou tem para os ateus, tem onde for. E gente certa também tem em todos os lugares. Não é só na igreja evangélica. Existem muitas pessoas que não comungam da mesma fé, mas que são pessoas crentes em Jesus até. Pessoas que têm um coração em Jesus. E Jesus conhece cada um conforme o vosso coração. Eu creio assim.
A única diferença é que quando a gente ama a Deus, a gente guarda a palavra dele e aí a gente vai ver muita coisa que nos orienta na fé que devemos seguir. E aí vem muito do que o Bispo Macedo fala, né, da fé racional, daquilo que a gente precisa aprender para fazer direito. Vocês estão vendo na história do Giovanni como tudo é possível ao que crê. Ele não sabia tocar. Ele foi exercitando ali, ó, notinha por notinha, sem conhecer sequer um instrumento musical. Mas Deus fez diferença na vida dele. Ele usa o seu talento para adorar àquele que lhe deu o talento, ao Todo-Poderoso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora eu quero falar com alguém de casa. Será que tem alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Oséias de São Bernardo do Campo. Oséias, prazer falar com você, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Reinaldo. Para mim é todo meu falar com você. Hoje é um programa diferente, nós estamos gravando aqui com o cantor Giovanni Santos, está contando uma história linda, incrível, e eu não podia deixar de falar com o telespectador, porque eu amo esse contato aqui, e aí nós estamos ligando para as pessoas que um dia ligaram para nós. Me diz, me conta sobre tua família, me conta sobre você, Oséias. Reinaldo, eu sou o pai da Esther e do Júnior, Zé Júnior. Eles são casados hoje, né? A minha filha está com 30 anos e o Zé Júnior está com 28 anos. Ambos têm 5 anos de casado. Tipo, casaram quase no mesmo... Igual os meus, os dois casaram no mesmo ano. Praticamente. E fazem 5 anos que eles estão casados. Isso. E você já tem netos, não? O Oséia já me deu um neto, já deu o Marquinhos. É verdade que o neto como é que é? O vô é o cavalo manso que o filho amansou para o neto poder montar? Deve ser, né? É nesse raciocínio aí. É ser pai sem a responsabilidade de educar. E você está feliz? Muito feliz, graças a Deus. Como é que chama teu netinho? Ele está com 4 aninhos. E como é que ele chama? Ele chama Marcos. Marcos, que maravilha. E tua esposa? A minha esposa, hoje em dia, ela é obreira, né? Amém. Trabalha como obreira, cuida da parte infantil. Que legal, que legal. E vocês moram onde? São Bernardo? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, maravilha, maravilha. Oséias, você já assistiu o programa outras vezes? Já, várias vezes. Inclusive já nos falamos, essa é a terceira vez que nós nos falamos. Ah, que alegria. Então me perdoa, é que eu falo com tanta gente, às vezes acabo não lembrando, né? Mas que legal. A tendência da audiência é quadriplicar. Obrigado, muito obrigado. Deus tem sido bom para mim, como sempre, né? A gente aqui de uma forma tão simples e Deus tem me usado aqui. E aproveitando, abrindo um parênteses aí, vocês estão de parabéns com o programa do Patati Patatá ao vivo, que eu assisto, viu? Ah, que legal! Eles têm ido bem? Eles têm gostado? Eu assisto, eu gosto muito de desenho. E o Patati Patatá é muito divertido, me remete à infância. Você sabe, Oséias, que isso é uma coisa maravilhosa que você está falando. Minha mãe, também minha querida mãezinha, ela ama desenho, ela ama aqueles quadrinhos, a turma do Luluzinha, a turma da Mônica, essas coisas todas. Ela gosta. E aí eu vejo, sabe o quê? Um coração ingênuo. Eu vejo nas pessoas que gostam de desenho, nos adultos que gostam do Patati Patatá, um coração ingênuo. Porque é tão gostoso, a gente tem que sempre, né, manter viva a criança que existe no nosso coração, né? Aliás, o Senhor Jesus diz que ninguém vai entrar no céu se não for como se fosse criança, né? Então, nós temos que estar sempre buscando essa criança maravilhosa, essa ingenuidade, essa verdade que tem no coração das crianças, né? Amém. E é tão real essa promessa que Deus tem para que Ele fale conosco,
a gente tem que se tornar uma criança que ele se faz presente em todo instante na nossa vida. É verdade. Através da oração, coração puro e sincero. É verdade. E a confiança, né? Sim, e a confiança. Um mundo de tanta maldade, tanta criminalidade, pai contra filho, irmão contra irmão, e através da oração Deus blinda a nossa família, blinda a nossa casa, nossos amigos, enfim, é surreal. É verdade, é verdade. Agora, é muito gostoso a gente poder se unir numa tarde como essa, nesse início de noite, né? E falar de Jesus, das maravilhas que Ele faz na nossa vida, poder ouvir histórias como do Giovanni, né? De histórias de fé, de determinação, de coragem e do quanto Deus cuida da gente, né? Verdade. Vou tirar aqui uma palavra para você, tá? Ok. Vamos... Deus tem falado tanto através dessa palavra. Você que assiste o programa vê isso, né? As pessoas... que Deus sempre fala conosco através da palavra dEle. Amém. Olha lá. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha que palavra. Amém. Esse é o presente. Vale a pena, Rinaldi, vale a pena ficar nos pés do Senhor. Amém, olha lá. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nossa, que palavra. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Desejo tudo o que há de melhor de Deus para a tua vida, para a tua família. Amém. E que seus filhos se divirtam e você tenha muitos netos, porque o Patati Patatá vai ficar feliz. e você também, né? Que venham mais fãs do Patati Patatá, né? Não é? E alegria para casa. Já estou trabalhando precocemente com a minha filha Esther, falando: Esther, dá um jeito aí, que o seu irmão já passou na sua frente aí. Eu também já estou começando a falar para meus filhos: olha, viajar é bom, trabalhar também, mas nós queremos encher a nossa casa de alegria com o presente de Deus, que são os nossos filhos, nosso neto, a família, que é o melhor que Deus pode nos dar, né? Que Não, Deus... Pois não, me permita abrir um parênteses. Deus abençoe por essa belíssima programação, viu, que eu assisto diariamente, e você está fazendo um programa sensacional, porque como muitos ouvintes falam aí, e é uma realidade, a gente não tem um canal aberto que tem essa bênção no nosso lar, que é o seu programa. Amém. É uma bênção no nosso lar, desde a primeira hora até 24 horas. Amém. Meu querido irmão, eu te agradeço, mas eu vou te falar com toda franqueza. Eu não mereço esse elogio, esse agradecimento. Eu me coloco diante de Deus, não é falsa modéstia. É que eu me coloco diante de Deus como servo, mas Ele faz maravilhas que eu não sei nem de onde que vem, eu só sei que é dEle. Quer dizer, eu não sei de onde que vem, que eu digo assim, não sei humanamente como que Ele faz. Eu só sei que Ele faz. Todo mês é uma surpresa nova. A verdade é que eu vivo de milagre. Amém, amém. Eu só vou vivendo de milagre. Olha, quase 2 anos a televisão no ar, e a gente praticamente sem nenhum patrocínio, manter uma programação dessa, antenas no Brasil inteiro, é só por milagre mesmo. Mas eu creio você viu o milagre de Deus, a mão de Deus nessa programação maravilhosa? Amém. É no fechamento do mês. É verdade. Você vê a mão de Deus operando. É verdade, é verdade. E pessoas como você e tantos outros que nos ligam e parabenizam e falam que foram edificados, e a gente vai vendo Deus fazer, né? Eu falo com toda assim, sem falsa modéstia. Tudo que vocês veem de errado, quando tem alguma coisa errada, sou eu. É alguma coisa humana que eu pus no meio. Mas tudo que você vê de maravilhoso é Deus que faz. Amém. Amém. Né? E que Deus toque no coração aí dos empresários e dos nossos irmãos, para que eles enxerguem nessa programação um lugar para veicular marcas, para vendermos produtos. Tanta gente pode ser abençoada através dessa grade, não é verdade? Através dessa programação que edifica. Às vezes tem marca colocando seus nomes em tanta tranqueira por aí.
E aqui fica o convite, até mesmo, o puxão de orelha em primeiro lugar e o convite para os empresários de chegar nessa programação, uma programação para a família, que respeita a família, que respeita os princípios éticos, morais, que valoriza a mulher, a criança, o pai, trabalhador, a família. Então, que Deus possa tocar no coração daqueles que podem para abençoar essa rede, essa grade, colocando aqui os seus anúncios e se juntando com a gente nesse propósito de fazer uma TV para o bem, né? Amém, amém. Zéias, muito obrigado. Eu vou estar aqui na torcida, eu e minha família, meus amigos, no local de trabalho. Eu super recomendo essa programação porque é a única que vale a pena. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe ricamente, tá? Felicidades a você. Muito obrigado. Um forte abraço, Reinaldo. Outro para você, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Olha, estão me informando que nós temos só mais 4 minutos. Eu queria falar com o telespectador, mas eu acho que não vai haver tempo. O programa foi bem diferente. Eu quero agradecer a você pela tua presença, pela tua história compartilhada com a gente. E mais do que eu ficar aqui falando, deixe Deus te usar para você louvar aí mais um hino para a gente, tá? Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar de Deus através de canção. Amém, né? Amém. E da tua história, que edifica tanta gente. Glória a Deus. Obrigado. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez na terra de Faraó. Porque o nosso Deus gloriosamente triunfou e fez o mar se abrir e Israel passou. É este o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai. Por isso exaltarei seu nome, é Senhor. Cada gota do mar entendeu que à frente do povo hebreu e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar vermelho a pés enxutos pude atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Deus de maravilhas. Cada gota do mar entendeu que à frente do povo hebreu e é o grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó afundaram-se no mar vermelho a pés enxutos pude atravessar. Pois o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me pôs por salvação. Quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Deus
Deus de maravilhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que eu estou sendo cobrado dentro do meu interior, desde o começo do programa, para te perguntar, durante todos os anos que você viveu na Igreja Universal, você deve ter visto grandes maravilhas. Sim. O Senhor Jesus operando grandes maravilhas. Tem algo que te marcou assim? Queria encerrar o programa com essa pergunta. Algo que te marcou de uma forma incrível, assim, dos milagres, das coisas que você viu na Universal? Sim, uma coisa que me marcou muito, e eu guardo esse dia no meu coração, foi uma concentração que a Igreja Universal fez no estádio do Maracanã. Aquele dia foi tremendo. Aliás, se a pessoa escrever lá, Giovanni e Bispo Macedo do Maracanã, você vai me ver lá, mas a diferença é que eu estou com muito cabelo lá. Mas aquele dia foi extraordinário, foram muitos milagres, muitas pessoas jogando óculos, sendo curadas, sendo libertas, pessoas largando a muleta, foram muitos. Então, eu não esqueço aquele dia foi extraordinário. Amém. No estádio do Maracanã. É essa fé que move montanhas. É verdade. Creia nessa fé que move montanhas. Não é o Bispo Macedo, não é o Estevão Hernandes, não é o Jaime de Alencar, não é o Bruno Brito, não é o Tiago Brunet, é o Senhor Jesus que move montanhas e que opera milagres através dessas pessoas, que são pessoas de fé, pessoas que se consagram, que têm no seu princípio a sua vida o desejo de adorar a Deus, e essa fé faz diferença. Creia em Jesus, Ele pode, Ele muda, Ele transforma a tua vida. Então tenham todos um ótimo final de noite, tenham todos uma excelente semana e dias maravilhosos pela frente. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua casa, a sua família e todos os seus. Esse programa reprisa à 1h e amanhã às 6h. Continuem com a programação da Rede Mais Família. O meu beijo no coração de todos. Que Deus abençoe as famílias de todo o Brasil. Deus abençoe você. Aleluia. Deus abençoe Brasil. Aleluia. Estar em tua casa é um privilégio, poder levantar minhas mãos em unidade com os meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. Vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz para o mundo inteiro escutar que eu te amo, Deus, eu te amo, Pai. Eu quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz para o mundo inteiro escutar que eu te amo, Deus, eu te amo, Pai. Eu quero sempre